Pecar é deixar de viver à altura do que Deus espera de nós, em ato, em pensamento e em condição do nosso ser. O que é pecado? No hebraico você vai ter a palavra rata, né, que é pecado, e no grego que é hamartia, e é daí que vem a martiologia, que é o estudo do pecado. E de uma forma geral, cada um deles vai significar errar o alvo. Então, pecar é eu simplesmente errar o alvo. Eu estava mirando ali numa coisa, não sei se vocês já tiraram com arco e flecha, já brincaram com alguma coisa nesse sentido, você está ali mirando, você vai lá, tumba e erra o alvo. Então, pecar é errar o alvo. E lembrando, gente, que essa é uma disciplina de teologia bíblica. Não é uma teologia não é uma teologia sistemática. Nós não estamos falando aqui de amartiologia, que é o estudo do pecado. Se você quiser saber um pouquinho mais, você pode pegar qualquer livro de teologia sistemática. Tem vários aí, qualquer um que você pegar, esse eu gosto bastante. Tem do Gruden. Eu gosto desse aqui também, do Miller. Eu acho bem legal. Esse aqui é um outro bem legal. E todos eles têm longos e extensos capítulos sobre a martiologia, que é sobre o estudo do pecado, é a doutrina do pecado, que tem muita coisa, tem muitas opiniões. Cada um vai dizer uma coisa, um detalhe. Tem, de novo, né, aquela brincadeirinha, né, onde tem 2 batistas, tem 7 opiniões diferentes sobre um mesmo assunto. Então, se você quiser aprofundar um pouco mais sobre a doutrina do pecado, procura um livro de teologia sistemática. Mas a gente não quer deixar de abordar alguns temas que ficam ali tangenciando o relato bíblico que a gente está trazendo. Mas é uma teologia, é uma aula de teologia bíblica. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho mais. E aí, a coisa mais intrínseca em que a gente vai ter do pecado é a gente ter o orgulho, né? Aquele egocentrismo. Eu deixo de colocar Deus no centro da minha vida e eu passo a colocar a mim mesmo. Eu passo a ser o centro da minha vontade. E aí eu estou fazendo idolatria, porque eu estou deixando de adorar a Deus e estou adorando a mim mesmo. Porque a minha vontade é mais importante do que a vontade de Deus. Ao ouvir a serpente, Eva ela vai decidir que a voz de Deus ela poderia ser questionada, porque Deus tinha falado assim: galera, não come desse negócio aqui. E aí Eva ela escuta ali a serpente falando, assim, por que eu tenho que escutar Deus? Será que eu devo escutar Deus? Será que eu não devo? Ela começa a se questionar. Ela começa a se questionar e ela decide que a voz de Deus poderia, deveria ser questionada. E aí ela come, e aí ela peca. Ou seja, ela coloca a vontade dela na frente da vontade de Deus. O Miller, o Erickson, ele vai dizer o seguinte: pecar é deixar de viver à altura do que Deus espera de nós, em ato, em pensamento e em condição do nosso ser. Então é algo muito maior do que o que a gente pensa, né, quando a gente fala de pecado. Davi, quando ele peca, ele vai dizer: contra ti eu pequei. Porque ele entende que o pecado, não importa qual seja o pecado, Davi tinha pecado com Batseba, Davi tinha pecado contra Urias, Davi tinha pecado contra a corte dele, Davi tinha pecado contra o povo de Israel. Só que ele entende que acima de todos esses pecados que ele tinha pecado contra cada um deles, ele vai pecar contra Deus. Ele entende que o pecado era contra Deus. Quando Eva vai ali decidir pegar, quando ela começa a analisar aquele negócio, e o versículo 6 de Gênesis 3 diz assim: quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para que dela se obter discernimento, tomou o fruto, comeu e deu ao seu marido que comeu também. Ela começa a perguntar assim: o que é verdadeiro? Será que é verdadeiro o que Deus está falando ou é verdadeiro o que a serpente está falando? Complicado. Será que Deus estaria mentindo? Porque quando ela começa a ponderar esses negócios, que ela começa a pensar, ela fala assim: poxa,
peraí, alguém está mentindo. Ou é Deus ou é a serpente. Quem que está mentindo? Porque Deus falou que a gente ia morrer. E a serpente fala, não, certamente vocês não vão morrer. Para com isso. Ela começa a questionar. Será que Deus estava mentindo? Ela começa a questionar também o que é certo. Porque Deus ele tinha colocado alguns limites. Você pode comer de algumas coisas, mas de outras não. Ou seja, você não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Agora, de todo o resto, come à vontade. Mas ela começa a perguntar assim, poxa, o que é certo? Será que é? Por que é certo eu comer daquele fruto e não é certo eu comer desse fruto aqui? Poxa, a serpente ela queria mudar esses limites. Deus ele tinha estabelecido o limite. O limite é aqui. Você pode comer de tudo, menos lá da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí a serpente vai lá mexer na cerquinha. Fala assim, não, tá mais ali. E é isso que a gente faz com o pecado. Deus, ele, pelo contrário, ele cria o sexo, por exemplo. O que a gente vai e faz? Bagunça ele, fazendo fora dos limites em que a gente deveria desfrutar do sexo. E assim de outras tantas problemas que a gente tem, que a gente enfrenta no nosso dia a dia. E dei um exemplo só em relação a sexo, mas tem tantos outros. Deus ele estabelece os limites para que a gente pudesse desfrutar das coisas dentro dos limites dele, porque são os limites bons, da mesma forma que quem tem filho estipula limites para os filhos. Você pode chegar em casa até às 9. Você não deve sair depois. Por quê? Porque depois a chance de coisa ruim acontecer é maior. Então você tem essas preocupações. Deus ele faz a mesma coisa com a gente, ele coloca limites, mas aí o que a serpente faz? Ela empurra, vai mais para lá esse negócio, vai mais para lá esse limite. O pecado ele vai tentar mudar esse padrão do que é certo e ele vai relativizar as situações. É aquele negócio, né? Não, mas a situação faz o ladrão. Mas é a situação que fez isso acontecer. Mas nessas situações... Não tem essa, cara. É limite. Limite tem que ser cumprido. Ponto, acabou. Quando ela começa também a afirmar, quando a serpente vai ver e vai colocar essa tentação ali na cabeça de Eva, que ela começa a ponderar, será que devo, será que não devo, será que devo, será que não devo? Ela começa a se questionar, porque a serpente vai dizer assim, vocês serão como Deus. Vocês serão como Deus. E aí Eva ela começa a questionar qual que é a posição dela. Porque nós somos criatura e Deus é criador. E ela, de repente, ela quer sair daqui da posição de criatura e se igualar a Deus na posição de criador. E isso não pode acontecer. E você vai ver que eles sucumbem à tentação de querer serem além do que são. Eles querem ser além do que eles são, que é ser criatura. O homem quer ser dono do próprio nariz e não é. O homem não é dono do próprio nariz, você não é dono do seu próprio nariz. A gente não consegue determinar nada, a gente não consegue, por mais que a gente queira, a gente não consegue determinar o nosso próprio destino. Não tem jeito, não dá. O que mais que a gente vai ver nas consequências do relacionamento com Deus? Romanos 1. E aí eu mesmo vou ler do 18 até o 32. Enquanto vocês acham aí, deixa eu só responder aqui que é a pergunta da Carolina, qual que é a diferença de teologia bíblica e teologia sistemática. A diferença é a seguinte, a teologia bíblica a gente vai pegando, estudando os textos bíblicos e entendendo o que aquele texto está falando. A gente vai esmiuçando esse texto, a gente vai analisando, a gente vai olhando, vai estudando, vai vendo o que é. A teologia sistemática, ela, como o nome diz, ela vai sistematizar. Ela vai falar assim, o que a Bíblia inteira fala sobre esse assunto. Então vamos falar sobre a amartiologia, que é o que a gente está falando aqui, que toda a Bíblia fala sobre a amartiologia. Então ela vai pegar todos os textos da Bíblia que falam sobre pecado, cada um deles, e aí vai juntar todos eles e vai colocar tudo dentro de uma única bacia para você estudar esse texto. Vamos falar sobre o Espírito Santo. Vai pegar tudo que fala sobre o Espírito Santo na Bíblia e vai colocar isso. Então é diferente da teologia bíblica. Na teologia bíblica a gente pega um texto, 2 textos, 3 textos e a gente vai analisando esses textos mais ou menos individualmente, tá?
Mas não é que uma é melhor que a outra, não é isso. Mas é só uma maneira de você organizar a sua forma de estudar. Nós, quando fazemos teologia, a gente estuda tanto teologia bíblica quanto teologia sistemática, porque você precisa entender que a Bíblia inteira fala sobre o Espírito Santo, que a Bíblia inteira fala sobre Jesus, que a Bíblia inteira fala sobre Deus. A gente precisa ter essas análises. Então essa é a diferença, espero que tenha ficado claro, Carolina. Perfeito. Vamos ler então Romanos 1, de 18 a 32, que diz assim, estou lendo na NVI, tá? Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, pois desde a criação do mundo os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tal homens são indesculpáveis. Ou seja, não tem como chorar, Deus está mostrando quem ele é. Estou no 21. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como a de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas, até as suas mulheres trocaram as suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram com paixões uns pelos outros, começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, receberam em si mesmos castigos merecidos da sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam, tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância, depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidade, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem aos seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-la, mas também aprovam aqueles que praticam. Agora eu vou para o 2, de 6 a 11, que vai dizer assim: Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará a vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam a glória, a honra e a imortalidade. Mas haverá ira, indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal, primeiro para o judeu, depois para o grego. Mas glória e honra, paz para todo o que pratica o bem, primeiro para o judeu e também depois para o grego. Pois em Deus não há parcialidade. E aqui note, não estou dizendo que quem é crente tem vida fácil. Nem é isso que Paulo está dizendo aqui. Muito pelo contrário. Jesus vai dizer, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Aqui Paulo está falando do porvir. Paulo não está dizendo que a gente não vai ter dificuldades. Quando ele está dizendo assim que haverá glória e honra e paz para todo que pratica o bem. Às vezes você vai se ferrar porque você pratica o bem. Às vezes você vai se ferrar porque você pratica o bem. Mas lá na frente, a gente vai colher bons frutos. Mas, depois de tudo isso, de toda essa angústia, de toda a morte física, morte espiritual, morte eterna, toda essa descrição aqui do que vai acontecer com aqueles que resolvem continuar em meio
a essa dificuldade, continuar em meio ao pecado, ficam ali chafurnando no pecado. E C.S. Lewis ele tem uma analogia muito interessante quando ele fala sobre o inferno. Ele diz que o inferno é um local trancado, mas que a chave está do lado de dentro, em que as pessoas elas não saem porque não querem, porque ficam envoltos em meio ao próprio pecado e não querem sair disso. Mas tem uma esperança. Deus, ele logo quando a gente já viu sobre o proto-evangelho, ele logo ali antes de determinar o castigo para o homem e para a mulher, ele já começa um projeto para resolver esse problema que é Jesus Cristo. Jesus Cristo é essa ponte. Jesus Cristo é a única esperança, ele é essa ponte para que a gente possa novamente ter conexão com Deus. Então, aquilo que o homem, quando peca, cria de abismo entre Deus e o homem, Jesus Cristo liga novamente ali com uma ponte. Jesus é essa ponte. E aí eu pergunto para vocês, né? Deus é bom o tempo todo. E o tempo todo Deus é bom. Alguém questiona isso? Alguém questionaria isso? Se Deus é bom o tempo todo e o tempo todo Deus é bom, cara, onde é que está Deus em meio ao sofrimento? Se Jesus veio para religar novamente a gente ali, a ter um contato novamente com Deus, onde é que está Deus em meio ao sofrimento? Onde é que está Deus no meio da guerra, das doenças? Onde é que está Deus? E se você quiser um exemplo mais próximo da gente, onde é que está Deus em meio ao sofrimento? Onde é que está Deus em meio ao sofrimento? Perguntaram, se eu não me engano, acho que para a filha do Billy Graham, posso estar equivocado, onde é que estava Deus ali em meio a todo esse sofrimento quando o 11 de setembro acontece? E a resposta dela foi surpreendente, ela vai dizer assim, Deus estava nos bombeiros, que estavam resgatando as pessoas, nos paramédicos, naqueles que estavam ali ajudando. Então, quando a gente começa a se perguntar onde é que está Deus em meio ao sofrimento? Onde é que está Deus em meio ao sofrimento? Será que Deus está ausente? Será que Deus ele não enxerga o que a gente está sofrendo? Paulo vai dizer ainda em Romanos 8, peço que você me acompanhe aí na leitura bíblica, eu estou lendo no 8:18. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda, com grande expectativa, que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto, e não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Aqui a gente vai ser redimido daquela morte física. Pois na esperança fomos esperando o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então a gente sabe que Deus ele tem poder para tornar todas as coisas em algo bom. E esse texto aqui eu vou deixar para a gente ler daqui a pouco. Eu quero continuar a leitura e aqui eu quero continuar com vocês, que vocês leiam aqui na tela comigo. Que diremos, pois, diante dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo, Jesus, que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, fome, ou nudez, o perigo ou a espada?
Pois como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores, por meio daqueles que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônio, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, onde é que está Deus em meio ao sofrimento? Onde é que está Deus? Onde está Deus em meio ao sofrimento, em meio a todo esse pecado que a gente viu, em todas essas consequências desastrosas que o pecado trouxe para a gente? E eu queria que alguém lesse esse texto, de João 11, 35. Quem pode ler? O texto diz: Jesus chorou. Se você se pergunta onde é que está Deus em meio ao sofrimento, Ele está do nosso lado e Ele chora junto com a gente. Se você se pergunta onde é que está Deus em meio ao sofrimento, Deus está do nosso lado e está sofrendo junto com a gente. Não porque Ele não é poderoso para resolver a situação, mas porque Ele sabe que, por conta do pecado, a gente precisa enfrentar as consequências que o pecado traz e, por conta disso, Ele traça um plano de redenção. Ele traça um plano de redenção para que a gente possa se conectar novamente com Ele. E esse é o assunto da próxima aula.